Senhor Jesus Cristo, eu te peço nesse momento, meu Deus, toda a sua igreja se encontra aqui na tua presença, meu Deus. Eu pedi para ti, Senhor, enviar anjos de fogo, papai, anjos guerreiros, meu Deus, aonde as trevas não podem, Senhor, fluir, meu Pai. As trevas dessa noite, Senhor, com a tua pregação vai cair por terra, meu Pai. Espíritos imundos que estão ocultos, vai cair por terra também, em nome de Jesus. Os anjos guerreiros, os anjos de nosso Senhor Jesus Cristo, já tem números incontáveis de anjos guerreiros aqui dentro da igreja, papai, para amarrar os espíritos malignos, pelo sangue que Jesus derramou na cruz, meu Pai. Proteja-nos, meu Pai, dá-nos o livramento durante a pregação, meu Pai. Que os seus anjos estejam aqui amarrando toda a força demoníaca para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Senhor Jesus. Então, irmão, a palavra de Deus nos diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente, não pequeis, porque ainda não tem conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virá? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente ao seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne do homem, outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e há corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Até aqui por enquanto, irmãos. Irmão, deixa eu explicar para vocês poderem entender bem. Vocês podem se assentar em nome de Jesus, amém? Irmão, aqui no versículo 35, que diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos, e com que corpo virão? Primeiramente, irmãos, quando nós levantamos a mão, aceitamos nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que procurar santificação. É lógico que nós, por mais que nós queremos ser perfeitos, a imperfeição sempre nos acompanha, porque estamos num corpo pecador. Agora a palavra de Deus nos diz assim, que devemos enterrar os velhos costumes. Presta bem atenção na ilustração, irmãos, que eu vou falar para vocês. O abacate. Eu vou pegar um abacate que é mais fácil. Quase todo mundo conhece pé de abacate, né? O abacate, ele tem aquela casca dele. Embaixo da casca, ele tem a massa, né? Que nós nos alimentamos. E depois que você tirou, cortou ele ao meio, rapou com a colher, tirou a massa. Antes de você tirar toda a massa, tem a semente, ou seja, o caroço. Agora veja bem, aquele abacate que havia ali, você matou a casca, você se alimentou da massa e o caroço ficou. Agora veja bem, quando você enterra aquele caroço, vocês prestam bem atenção que isso aí é um entendimento bem profundo da ressurreição. Tá? A primeira ressurreição, irmão, vai ser a santidade que vocês têm que adquirir. Quando nós pegamos aquele caroço de abacate, você tem que deixar ele secar um pouquinho para depois plantar. Então você planta aquele caroço de abacate, tá?
Quando a terra recebe o orvalho, recebe a água, aquele caroço ele dá um caule e uma pequena folhagem. Aí ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. No determinado tempo de frutos, ele já tem uma folhagem verde. De um único caroço abacate já tem galho para tudo quanto é lado de abacate. E depois vem o fruto naquele pé de abacate. Quantas centenas de frutos ele não dá durante o ano? Ele reproduz. E para ele reproduzir, ele teve que morrer. Aquele caroço que vocês plantaram na terra, a terra apodrece ele, os bichos comem ele. Aquele caroço morre. Daquele caroço vem o caule, do caule vem a folhagem e o crescimento, e da folhagem vem os frutos. Agora vocês vejam bem, na vida espiritual, irmãos, levantou a mão para Jesus, o apóstolo Paulo não diz: enterre o velho homem, enterre o velho costume. Quando você enterra o velho costume, os dons espirituais começam a fluir. Os dons espirituais só vai fluir se vocês enterrarem os velhos costumes. Um exemplo: quem tomava sua cervejinha de vez em quando, deixa de tomar. Quem fumava o seu cigarro, deixa de fumar. Aquelas mulheres que tagarelam bastante, né? Aquelas que ficam na janela, olhando a vida de um, de outro, comentando, deixa desse costume também. Aquele que era murmurador, tudo isso aí, irmão, tem que ser enterrado. Tem que ser enterrado. Senão você não é um novo homem. Você não é uma nova mulher. Você não é um novo corpo em Cristo. Porque você continua com os mesmos costumes. E aí a folhagem não vem. A figueira não dá o seu fruto. Como a figueira vai dar seu fruto se vocês não enterraram os velhos costumes? Está dando para vocês entender até aí? Muitas vezes a bênção não vem porque nós não enterramos os velhos costumes. Até mesmo, por exemplo, eu tenho um problema muito sério. Eu sou muito brincalhão. E até brincar demais, Deus não se agrada. Deus já falou para mim: para de brincar um pouco, fica um pouco mais sério espiritualmente. Para de brincar, para um pouco. Nem até isso Deus quer que a gente corte também. Corte. E minhas brincadeiras são saudáveis hoje, que eu sou um homem de Deus, e mesmo assim Deus pede para mim parar de brincar, enterrar também essas brincadeiras. Até isso Deus quer que enterra. Porque enquanto vocês não enterrarem os velhos costumes, os dons espirituais não vêm. É por isso que tem crente que tem 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de caminhada e não tem dons, nada acontece. Não tem dom de cura, não tem dom de libertação. Mas por quê? Ele não enterrou os velhos costumes. Então veja bem, você enterra os velhos costumes, então espiritualmente vai vir um corpo, ainda em terreno, você terreno, um corpo santo, um corpo santificado. Então ele diz o que? Seja santo, porque eu sou santo. Aleluia! Jesus não foi um espelho para nós? Ele não é santo? Então sejamos santos como ele foi santo, né? Por exemplo, a jovem aqui, vocês viram a jovem chorando? Por que nós sabemos que é o Espírito Santo que quer batizar ela? Porque nós estamos na espiritualidade. Entendeu, irmão? Então, a minha função, a do irmão Edmilson, do irmão Josué e demais irmãos que têm discernimento, tem que ajudar ela a desenvolver, a dar lugar para o Espírito Santo ocupar ela.
Agora já imaginou, irmão Edmilson sem discernimento, irmão Josué sem discernimento, eu sem discernimento, o irmão aqui sem discernimento, o que seria da igreja? Né? Poderia falar que era o demônio que estava fazendo ela chorar. Não, o Espírito Santo ele quer batizar ela. Então até que ela faça a entender e dar lugar, ela vai sentir essa agonia mesmo, né? Isso é dom de Deus. Aqui no versículo 37 diz assim, ó: insensato, aliás 36, insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Então, irmão, se vocês não morrerem para o mundo, não tem como vivificar. Gostava de barzinho? Deixa de frequentar barzinho. Vocês podem fazer um passeio saudável, sentando numa mesa num restaurante, se alimentando com pessoas dignas, pessoas decentes. Quem andava com pessoas ímpias nos costumes do mundo, o cristão ele já tem que ficar fora.